Hi kids! Eu sou o professor Gladson e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o clima. Mas antes de falarmos sobre o clima, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a data de hoje. Como sempre, é nosso primeiro assunto de cada aula, né? A data de hoje, bom, dia da semana, como vocês já sabem, é Tuesday. E logo logo nós vamos aprender os nomes de todos os outros dias da semana. Então, today is Tuesday. E o dia do mês? Bom, como vocês sabem, nós mudamos de mês. Então, o mês agora é um pouco diferente. O mês passado era June, certo? June. Agora nós já estamos no mês chamado July. July. Bem fácil de falar, né? July. So, today is Tuesday, July 7th. 7th. É o 7º dia de julho, como eu já falei para vocês. Em inglês nós contamos o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia e não o dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então hoje é o 7º dia. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh day. Tem essa sopradinha no final que é o som do TH. Esse TH que você está vendo aí no dia de hoje. Tudo bem? So today is Tuesday, July 7th, 2020. E no dia de hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês. Antes de mais nada. What is the weather like? What is the weather like? Primeira coisa que eu preciso que você saiba é para que serve essa pergunta? O que eu quero saber quando eu faço essa pergunta? Bom, what is the weather like? É a pergunta que eu faço quando eu quero saber como está o clima, como está o tempo. E a palavra weather, aí no meio dessa pergunta, weather, significa exatamente isso, clima, o tempo. Então nós vamos falar sobre como está o tempo. E é muito bom que você guarde essa pergunta, porque sempre que você quiser perguntar para alguém em inglês como está o tempo, como está o clima, você vai ter que perguntar, what's the weather like? What's the weather like? Bem devagarinho. Vamos ao contrário? Então vai lá, repete comigo, hein? Like. Todo mundo, like. Weather like. The weather like. What's the weather like? Então essa é a pergunta. Então nós construímos juntos a pergunta What's the weather like? E eu faço essa pergunta quando eu quero saber como está o clima. E como eu vou saber como está o clima? Olhando pela janela? Assistindo a previsão do tempo? Temos várias maneiras de saber, né? Mas o principal é sentindo, olhando. Você sente que está frio, aí você pode dizer it's cold. Se eu olhar aqui na minha janela hoje, o que eu vou ver? Chuva. Está chovendo. E agora, como que eu falo isso em inglês? Se alguém me perguntar what's the weather like? E eu quiser falar que está chovendo. E agora, vamos aprender juntos como falar isso? Então, sempre que você vai falar que está, em inglês nós vamos falar it's. It's. Olha como escreve. It's. Ok? It's. E chovendo é it's raining. It's raining. It's raining. Bem devagar para você aprender. It's raining. Ok? Acho que deu para entender, né? Então, eu olhando aqui na minha janela, se você me perguntar, Teacher, what's the weather like? Eu vou olhar pela minha janela, que está fechado, mas eu posso abrir. Vou olhar pela minha janela e vou dizer, oh, it's raining. It's raining. Tudo bem? E aí nós vamos falar sobre os vários tipos de clima, porque agora, nesse momento que você está assistindo, no momento que eu estou gravando, agora está raining. It's raining. Mas aí pode ser que no momento que você está assistindo não esteja chovendo. Pode ser, você pode me dizer, it's hot. Hot. Então imagina um deserto, você está andando num deserto, você está procurando um lugar e você está procurando por water. Water, porque você está com muita sede. Por quê? Because it's hot. What's the weather like? It's hot. Agora imagina que você saiu do deserto. Você chegou numa floresta. E nessa floresta está chovendo. Como é mesmo que você fala quando está chovendo?
It's raining. It's raining. Como é mesmo quando está quente? It's hot. E quando está chovendo? It's raining. Na hora da chuva, sempre podem acontecer algumas coisas. Pode acontecer de ventar. O vento fica muito forte, faz aquele barulho. Em inglês, quando eu quero falar que está ventando, eu falo It's windy. It's windy. Tudo bem? Então nós temos já It's hot, para quando está quente. It's raining, para quando está chovendo. It's windy, para quando está ventando. Mas agora imagine que, igual hoje. Bom, eu não estou de blusa porque eu não consigo dar aula de blusa. Eu me sinto preso. Mas mesmo assim, hoje não está calor. Hoje está um pouco frio, tá? Por isso que eu estou usando o meu gorrinho. Vocês sabem... Bom, todos os meus alunos já sabem que eu sinto frio na cabeça, né? Porque eu sou careca, não tenho cabelo. Eu tenho que sempre colocar um gorrinho porque eu sinto muito frio na cabeça, certo? Mas aí, como que eu falo? Está frio. Está frio? É assim, ó, bem fácil. It's cold. It's cold. Tudo bem? Então, olha só, vamos recapitular o que nós vimos até agora. Então, se a pessoa chega e pergunta para você, what's the weather like? E aí você vai responder, it's hot. O outro vai responder, it's raining. Porque pode estar hot e raining ao mesmo tempo, né? Igual agora, tá cold e raining, tá? Porque a chuva, ela acontece. Não importa o dia, não importa a hora que ela tem que cair, ela cai. E se estiver hot, vai continuar hot e raining. Se estiver cold, vai continuar cold e raining. Se estiver um ventão, vai ser windy e raining, né? Então nós aprendemos várias palavras para falar sobre o clima. E sempre que nós estamos falando sobre o clima, nós podemos prestar atenção no que está acontecendo. E é claro que nós temos outras palavras que nós podemos falar sobre o clima, né? Por exemplo, when it's raining, sabe aquela luz que pisca muito forte quando when it's raining? Não vou falar mais a palavra em português, porque agora você já sabe o que é raining, né? Quando it's raining, você olha no céu e acontece aquela luz bem forte. Aquela luz, em inglês, nós chamamos de lightning. Sabe aquela luz que pisca bem forte? E um pouco depois do lightning, vem um thunder. Thunder. O que é thunder? Thunder é aquele barulho bem alto que segue o lightning. Nem preciso falar o que é em português, né? Pensa aí comigo. O que será que é lightning? Aquela luz bem forte que pisca enquanto está chovendo. E thunder? Thunder é aquele barulho bem alto que vem logo depois. Eu levo cada susto com thunder. O meu cachorrinho fica louco quando tem thunder, né? Então, lightning e thunder, mais duas palavrinhas novas que nós aprendemos, né? Quando nós estamos assim, tremendo, vocês já sabem como é que fala, como que é mesmo? It's cold. When it's cold, se está frio. Opa, não vou falar em português. Você já sabe como que é, né? It's cold. When it's cold. Aqui no nosso país, na nossa região, nós não temos aquela coisinha branca que cai do céu, né? Como que chama aquilo? Em inglês, nós chamamos de snow. Snow. Bem fácil de falar, né? Ó, snow. Snow. Muito fácil. Snow, então, é aquela coisinha branca que cai do céu e cai no chão e se espalha, certo? E ela causa uma sujeira depois, porque quando você vê na televisão, vê nos filmes, é tudo muito lindo, né? Quando tem snow. Mas se você ver na realidade, a snow, quando os carros passam, vira uma sujeira, vira um barro. É uma coisa bem nojenta às vezes. Mas mesmo assim, tem momentos que é bem bonito quando você vê snow caindo. A primeira vez que eu vi snow, eu fiquei tão animado que assim, tinha sido Natal, eu estava em Pittsburgh, lá nos Estados Unidos, e aquela noite de Natal não tinha nevado, né? Não teve snow. Estava muito, muito, muito cold
e nada de snow. E eu esperando, porque geralmente Natal é época de snow, como nós vemos em todos os filmes, né? E aí eu fui dormir, eu estava em Pittsburgh, na casa de alguns amigos, e aí eu dormi no sofá, né? Porque não era a minha casa. E aí, a hora que eu acordei de manhã, a moça que morava lá na casa, uma amiga minha, ela falou assim... Ela falou alguma coisa em inglês, eu não entendi porque eu tava meio dormindo. Aí eu fiquei pensando, o que que ela disse? O que que ela disse? Aí a hora que eu percebi, ela falou que tá nevando. Ela falou, it's snowing. It's snowing. Porque ela sabia que eu estava com muita vontade de conhecer neve pela primeira vez. E aí ela falou, it's snowing. E saiu. E aí quando ela saiu, eu levantei, porque tem uma coisa importante que vocês precisam saber sobre as casas lá nos Estados Unidos. Mesmo se estiver muito cold lá fora, dentro de casa fica warm, hot. Por quê? Porque tem um sistema de aquecimento. Então eu estava deitado, dormindo, como eu estou agora, de camiseta normal, de shorts, claro que descalço. Mas eu estava com tanta vontade de ver neve que eu esqueci que a temperatura lá dentro, que era hot, não era a mesma de lá fora, que era cold. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei tão animado quando eu percebi que a minha amiga tinha me falado que estava nevando, ela me falou, it's snowing, que eu levantei e saí correndo para fora. Tava lindo, tudo branquinho assim. Na hora que eu pisei, tinha uma escadinha assim na frente da casa. Na hora que eu pisei assim, meu pé atolou, meu pé descalço, atolou na neve. E eu gelou inteirinho assim, ficou muito cold. Eu tremi assim inteirinho e saí correndo de volta para dentro, porque eu esqueci que era cold lá fora e não hot, como era lá dentro, porque lá dentro tinha aquecedor, né? E aí eu congelei, de verdade. Eu fiquei morrendo de frio. Mas mesmo assim eu voltei pra dentro, coloquei todas as roupas. Por quê? When it's cold, quando está frio, when it's cold, você tem que colocar muitas roupas, né? Muitas roupas. Aí eu coloquei umas 3 ou 4 blusas, coloquei 2 calças, coloquei uma bota. E aí eu fui lá fora brincar com o quê? Com a snow. Aí eu chamei meus amigos e nós fazíamos bolinhas de snow e jogávamos nos outros. Mas quando você faz a bolinha assim, a sua mão fica toda adormecida. Porque a snow é muito gelada, muito mesmo. A mão adormece. E aí a gente fazia bolinha de snow e jogava um no outro. Foi bem divertido. Mas antes disso, eu passei uma dificuldade. Porque eu não me lembrei que lá fora estava very cold. E isso é outra palavra que vocês podem aprender. Very. Eu posso falar it's hot. E eu disse que está quente, certo? Só que eu quero dizer que está muito quente. O que eu falo? It's very hot. Ok? Depois nós vamos aprender algumas palavrinhas que nós podemos substituir, que significam que está muito quente. Mas por enquanto vamos aprender a palavra very, que você pode usar com os climas, né? It's very cold, it's very hot. É muito importante, então, nós falarmos isso, ok? Só que tem um detalhe. Quando você vai falar que está chovendo muito, eu não vou usar a palavra very, tá? Aí, nesse caso, eu vou usar a lot. A lot. It's raining a lot. Tudo bem? Então tá, eu acho que por hoje nós temos bastante vocabulário, né? Então nós já aprendemos como falar it's hot, também it's very hot, it's cold, it's very cold, ok? It's raining a lot, it's snowing a lot. Okay? E além disso, você aprendeu também o thunder e o lightning, que são duas coisinhas que vêm junto com a chuva. O lightning é aquela luz que pisca e o thunder é o barulhão que faz depois. Certo? Ah, teve mais uma também. Nós aprendemos quando está fazendo... It's windy, é quando está ventando, né? It's windy. Olha quanta coisa nós aprendemos hoje, né?
Só que nós sempre podemos aprender mais. E eu vou pedir uma coisinha para vocês. Eu quero que, do mesmo jeito que eu tenho a minha janela aqui, e é pela minha janela que eu vi, eu estando aqui dentro de casa, eu vi que it's raining, eu quero que você abra a sua janela. Quando eu olho pela minha janela, I see cars, I see street. Eu vejo várias coisas quando eu abro a minha janela. I see trees, I see people. I see. Quando eu falo I see, quer dizer que eu vejo. E eu vou pedir para vocês escreverem um parágrafo para mim. O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir a janela de vocês, olhar e pensar, o que eu estou vendo aqui? Primeira coisa, eu quero que você fale, what's the weather like? Porque a primeira coisa que você vai ver é o clima. Então a minha primeira pergunta para você é, what's the weather like? Então você olha lá e vai me dizer, it's raining, it's snowing. No, it's not snowing na sua casa. Será que está nevando na sua casa? Vai que, né? It's windy, it's hot, it's cold. Talvez tenha 2 desses, né? It's hot and raining. It's cold and raining. Talvez tenha 2 deles. Mas aí você vai olhar pela sua janela e vai pensar, como está o clima? E depois você vai me falar o que você vê. When I open the window, então quando eu abro a janela, eu vejo. Então é assim que eu quero que você comece o seu parágrafo. When I open the window, está escrito em algum lugar aqui na tela. When I open the window, quando eu abro a janela, I see, eu vejo. E aí você vai me falar o que você vê. Cars, buses, people, children, dogs, trees. Ai, professor, mas eu não sei como falar carro. Eu vi um carro, mas eu não sei como falar carro. Dictionary. Pega o seu dicionário e tente encontrar a palavra que você quer lá. Tudo bem? Lembre-se de que é em ordem alfabética que você tem que encontrar. E metade do dicionário é inglês-português e a outra metade é português e inglês. Então, se você sabe uma palavra em português e você quer descobrir em inglês, você tem que ir na parte do português e inglês. Então, você vai lá, olha, encontrei. Tudo bem? E se você não estiver com o seu dicionário aí, você pode pesquisar na internet. Tudo bem? Pesquise, tem vários dicionários online na internet. Procura dicionário online. Dicionário de inglês-português online. Algo desse tipo. Tudo bem? Então, eu só não quero que você traduza o texto inteiro. Escrever tudo em português e traduzir tudo para o inglês não vai te ajudar em nada. Eu quero que você descubra as palavras. Não sei como falar pessoa. Vou pesquisar e vou descobrir a palavra pessoa. Agora, se você coloca um texto inteiro e manda um tradutor eletrônico traduzir para você, você não aprende nada. E o objetivo aqui não é você ter o texto pronto. O objetivo aqui é você aprender as palavras novas em inglês. Tudo bem? Então vamos combinar assim? Você não vai colocar o texto inteiro para traduzir. Você vai tentar descobrir as palavras novas que você quer falar. Tudo bem? Eu vou escrever. E preste atenção na escrita também. Certo? Então, não sabe a palavra? Procura no dictionary. Não tem um dictionary? Pega um celular emprestado de alguém ou pega o seu celular se você tiver. Pega o seu computador, pesquise na internet como falar aquela palavra. Tá bom? Então essa tarefinha de hoje vocês vão fazer no caderno. Não é tarefa de casa. É uma atividade para você fazer durante a aula. Então é para fazer durante a aula, não deixe para depois, tudo bem? Durante essa aula você vai fazer essa atividade. Não se preocupe porque por enquanto você não precisa me mandar, mas você vai precisar me mandar depois, tá? Semana que vem nós vamos fazer outra atividade, nós vamos mandar as duas juntas, tá bom? Essa é para você fazer durante a aula. Então estamos combinados? Então você aprendeu várias palavras novas hoje para falar sobre o clima. Vamos lembrar qual que é a mesma pergunta quando eu quero saber o clima? A pergunta é, what's the weather like? What's the weather like? Tudo bem? Então quando você quiser saber do clima, você faz essa pergunta. E quando você quiser falar sobre o clima, ou quando alguém te fizer essa pergunta, você lembra todas as estruturas, né? It's hot, hot.
It's hot. It's cold. Okay? It's raining. It's windy. Então você sabe várias maneiras de falar sobre o clima. Tudo bem? Então por hoje eu quero que vocês vão lá pro caderno de vocês e escrevam o parágrafo. Pesquisem as palavras e a nossa aula está terminando. Assim que você terminar essa atividade, nossa aula acabou. Tudo bem? Então eu vejo vocês na semana que vem. Que é o dia da semana qual mesmo? Tuesday. So I'll see you next Tuesday. Bye bye, kids!